Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. Dimas Barreira, conselheiro da NTU e presidente do Sindicato de Empresas de Ônibus do Ceará, o Sindônibus, pega a via da contramão dos debates que colocam o elétrico como objeto dos sonhos para descarbonização e acelera a marcha. É um discurso completamente vazio de apaixonados falando sobre essa história, achando que está acertando. E eu estou acostumado a falar para levar pedrada, porque ninguém gosta que estraga as suas paixões, né? Mas a gente está piorando a questão de emissões ao não querer se debruçar e entender as questões como elas precisam ser entendidas. A melhor ação que a gente poderia nesse momento fazer era fortalecer transporte coletivo e renovação de frota. Essa é a boa política para a redução de emissões. Enquanto prepara sua ida para Latibus em agosto, Cassiano Ruzic resume ao podcast do transporte os objetivos da Rio Card Mais como prestadora de serviços ao passageiro. Então, quando você utilizar o transporte e fazer o pagamento de forma natural, de forma quase que instintiva, a gente está cumprindo a nossa função. E aí eu acho que isso dá o destaque, o diferencial de quem está tendo êxito dentro do seu objetivo. Ainda nesta edição, as colunas de Márcia Pina, da Tecnibus, mostrando mais um grande player do mercado contando de seus lançamentos na Latibus, e de Adam Bazzani, contando como as empresas estão se virando para conseguir preparar mais motoristas para pilotar ônibus, uma carreira em queda. Eu sou Alexandre Pelegi, este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM, Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Dimas Barreira é presidente do Sindônibus do Ceará e, apesar de a entidade cobrir o estado inteiro, o volume se encontra mesmo em Fortaleza e, por lá, o representante do setor diz que a situação do transporte público está complicada, porque as contas simplesmente não fecham. Não tem sido fácil. Aqui não existia subsídio até pouco tempo e agora existe, mas não é suficiente. É da ordem de 15%, mais ou menos, do custo do sistema a gente tem através de subsídios. E aí, com isso, eu tenho uma necessidade de equilibrar o sistema com recursos insuficientes, porque essas contas não atingem o que a própria prefeitura calculou. Sobra uma terceira variável para tentar equilibrar o sistema, que é restrição de oferta. Em especial, linhas que já não se sustentavam economicamente, a gente vem restringindo a oferta e, com isso, acelerando o processo de perda de passageiros. É o triste círculo vicioso que a gente bem conhece e que Dimas Barreira, presidente do Sindônibus do Ceará e também conselheiro diretivo da NTU, detalha em números pra gente. Para você ter uma ideia, o nosso melhor momento aqui foi 2015, a gente tinha operando 1.904 veículos. A idade nessa época já vinha envelhecendo um pouco, mas estava ali na ordem de 4 anos de idade média. Chegou na pandemia, tinha 1.751 veículos operando em Fortaleza. Voltamos da pandemia com 1.549, nesse ano 1.758, mas vamos seguindo nesse processo de autofagia. É isso mesmo, em menos de 10 anos a frota de Fortaleza perdeu 40% dos seus ônibus, com a tarifa praticada em R$ 4,50 e a tarifa técnica próxima a R$ 6, a banda toca um desconcerto perfeito para perder passageiros com uma frota velha e insuficiente, longas esperas nos pontos e lotação até as tampas. Por isso, Dimas Barreira, representante dos operadores de Fortaleza e também operador na capital cearense, fica perplexo com o interesse nos ônibus elétricos. É um discurso completamente vazio de apaixonados falando sobre essa história, achando que está acertando. E eu estou acostumado a falar para levar pedrada, porque ninguém gosta que estraga as suas paixões, né? Mas a gente está piorando a questão de emissões ao não querer se debruçar e entender as questões como elas precisam ser entendidas. A melhor ação que a gente poderia nesse momento fazer era fortalecer transporte coletivo e renovação de frota. Essa é a boa política para a redução de emissões.
Nesse ponto, Dimas Barreira celebra a chegada do PAC para a renovação da frota. Como a gente vem tendo recursos insuficientes, primeiro a frota está velha como nunca. A gente tinha aqui, por histórico, uma frota de 3 anos e meio, e hoje nós estamos com uma frota de 8 anos, e só não está com 10, 11, 12 anos, porque ela está muito menor do que já foi. O caso de Fortaleza, na questão do PAC, eu acho que vai na linha do que eu estava aqui recomendando, né? Então a gente está falando aqui de incluir veículo novo, Euro 6, essa é a medida acertada, então nesse ponto tem aqui o meu reconhecimento. Na lista de desejos do presidente do Sindônibus do Ceará, além de muitos Euro 6, há também um outro item endereçado ao governo federal. O custeio da gratuidade das pessoas acima de 65 anos, como socorro aos municípios. Então a gente precisa de ações mais rápidas, mais imediatas, né, de apoio aos municípios. Esse é um pedido justo, né? Mas será que o Dimas é mesmo 100% refratário ao ônibus elétrico? Depende. Eu acho que investimentos para se ter projetos pilotos e conhecendo é uma tendência, mas eu vou dizer com toda franqueza, não uma viagem maluca, uma aventura como está sendo feita em São Paulo, nesse volume. Essas coisas são para ser feitas com cuidado. Coisa nova, vamos experimentar tudo que vem de novo, mas você precisa errar numa velocidade ou numa proporção que você consiga lidar com as consequências desse erro sem ser catastrófico, sem ser caótico. Falar de transporte público no Ceará é também falar de algumas inovações feitas por lá, a começar pela tarifa zero implantada em algumas cidades da região metropolitana de Fortaleza. Quem explica pra gente é Dimas Barreira. Primeiro foi o município do Eusébio, aqui na região metropolitana de Fortaleza. A prefeitura lá apostou nisso. E o sistema então foi crescendo, foi se robustecendo, porque tinha pouco passageiro no começo, foi aparecendo. Eu não sei precisar o tamanho do serviço hoje, mas é muito maior do que começou. Tem um outro município vizinho a eles, que é Aquiraz, também está iniciando o processo. O caso de Calcaia chama muita atenção, diferente de vários municípios que eu vi de tarifa zero. Ele não é um município com nenhum diferencial arrecadatório, um PIB per capita baixo aqui da região metropolitana de Fortaleza. E por compromisso político do prefeito, ele chegou e resolveu fazer e fez, né? E tem Maracanaú, que é recente. Dimas Barreira explicita que a proposta de Maracanaú é ter uma tarifa zero para promover a inclusão. Uma pessoa que não se enquadrar nos públicos eleitos pela prefeitura entra e paga uma tarifa, porém ela elegeu vários públicos. Por exemplo, estudantes, cadastro único, Bolsa Família, os índios, ela foi elegendo público. E assim como aconteceu em Calcaia, a demanda já se multiplicou por 5. Então você veja aí o tamanho da inclusão que o projeto tem potencial para trazer. Já em Fortaleza, Dimas Barreira revela que a prefeitura decidiu focar seu esforço na construção de um transporte público mais inclusivo. O primeiro público contemplado com tarifa zero, que é o estudante, né? Foi contemplado no ano passado e ele tem uma limitação de uso. Qual? 2 passagens por dia não cumulativo, exclusivamente período letivo, dias úteis, mas quando eles usam pagando, paga sempre um preço muito diferenciado, R$ 1,50. Então é uma maneira inteligente de se implementar, evitando aí esse risco de uma demanda fora de controle. Podcast do Transporte. Adamo Bazzani corre noite e dia atrás das informações mais quentes como editor-chefe do Diário do Transporte e depois vem ao nosso microfone destacar as melhores matérias. Um dos destaques do Diário do Transporte nesta semana foi uma parceria inédita entre o SEST Senat de Santo André, no ABC Paulista, e a empresa de ônibus Suzantur, que atua na mesma região. O objetivo é tentar achar uma alternativa para 2 problemas relacionados ao mercado de trabalho de transportes. Por um lado, as empresas dizem que está sendo difícil encontrar mão de obra qualificada para dirigir ônibus e caminhões. Por outro lado, quem tem categoria D ou E na Carteira Nacional de Habilitação diz que está sendo difícil encontrar emprego porque as empresas exigem experiência. Esse curso acontece da seguinte maneira, chama-se Motorista Aprendiz. Os interessados que têm carteira D ou E já são contratados pela Suzantur, mesmo sem experiência. Eles passam por um curso de qualificação de 2 meses voltado justamente para o setor urbano de passageiros. Eles já estão recebendo salários. Depois desses 2 meses aprovados nessa qualificação, eles são promovidos automaticamente para motoristas e acabam dirigindo já profissionalmente para a empresa.
há objetivo, inclusive, de aumentar a gama de pessoas atendidas, pagando a categoria D ou E, a mudança da categoria B para D ou E para quem não tem a carteira profissional, mas também quer se tornar um motorista. O objetivo é unir experiência, que ele vai adquirir neste curso, experiência e formação, com a oportunidade da empresa já ter um motorista qualificado de acordo com os seus padrões. Você pode verificar essa matéria e os detalhes no www.diariodotransporte.com.br. Podcast do Transporte. Márcia Pina é a editora da revista Tecnibus e traz hoje notícias do setor de transporte de passageiros. Olá! A Latibus 2024 só acontece em agosto, mas já é o assunto do momento no mercado. Em uma entrevista exclusiva para a Tecnibus, o diretor comercial da Irizar Brasil, Abimael Parejo, me contou que a empresa vai apresentar um novo modelo na feira, o i6S Efficient. O ônibus rodoviário tem como principal atrativo a economia no consumo de combustível e também virá com câmeras no lugar de espelhos retrovisores, que não serão oferecidos nem como item opcional. Os detalhes serão apresentados na feira, mas Parejo me adiantou ainda que o i6S Efficient se destaca pela beleza e conforto, o que deve ser um atrativo para o segmento de turismo. A Irizar também aproveita a Latibus 2024 para mostrar o novo posicionamento da marca e reforçar a sua presença no Brasil. Nos últimos anos, segundo ele, a fábrica da Irizar em Botucatu tem se dedicado a produzir para o mercado externo, principalmente para países latino-americanos, africanos e para a Austrália. E uma informação interessante: a empresa se tornou referência no transporte de trabalhadores do setor de mineração, sobretudo no Peru e no Chile. Nessas operações, as rotas são longas e muitas vezes se dão em estradas de terra e em grandes altitudes, mas a empresa abraçou o desafio e cativou muitos clientes. Agora, porém, a Irizar Brasil quer reconquistar o mercado brasileiro e está se estruturando para isso. A entrevista completa com Abimael Parejo da Irizar Brasil você confere na edição 169 da revista Tecnibus, no acervo da OTM Editora ou no site tecnibus.com.br. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos.
Podcast do Transporte. Você já deve estar cansado de ouvir falar em Smart Cities, as cidades inteligentes. Referem-se àqueles municípios que usam a tecnologia para facilitar a vida de seus habitantes, permitindo que informações e serviços sejam compartilhados em tempo real e de forma automática com os órgãos públicos responsáveis pela gestão municipal. Eu me arrisco a dizer que, apesar de todo estardalhaço que muitos eventos moderninhos produzem, nós brasileiros estamos ainda distantes do modelo ideal da cidade inteligente. O fato é que a terminologia Smart City acabou sendo esvaziada de seu conteúdo e significado em detrimento do marketing. O que sugere de saída algo mais importante. É possível uma cidade inteligente sem um convencimento público de seus cidadãos? Priorizar no trânsito o fluxo dos ônibus, permitindo maior velocidade comercial e menos tempo de viagem para a maioria das pessoas é algo inteligente, mas rechaçado de forma raivosa por grupos que se sentem detentores do uso primordial das vias. A tecnologia tem de ser posta à disposição de projetos urbanos que reflitam a melhor cidade para a maioria das pessoas, para aqueles que garantem sua vida econômica com o máximo possível de qualidade, não o contrário. Soluções inteligentes que antecedem tecnologias sofisticadas dependem naturalmente de inteligência, não só dos gestores públicos, como principalmente dos cidadãos que os elegem e que dividem o uso dos espaços. As traquitanas tecnológicas podem vender a sedutora ideia de modernidade. Se mal definidas sua aplicação e prioridade, elas acabarão por produzir efeito inverso ao pretendido ou ao prometido. O investimento extensivo em soluções que tornem as cidades mais inteligentes depende, inicialmente, de uma aceitação tácita de que é necessário melhorar a cidade para todos, mesmo que para tanto seja preciso piorá-la para alguns. A tecnologia não é a mãe das soluções. No máximo, ela é o rabo do cachorro. Podcast do Transporte. Aos 20 anos de idade, a Rio Card Mais carrega, com merecido orgulho, o título de maior empresa de bilhetagem eletrônica do Brasil. Só no ano passado, por exemplo, eles realizaram 1,6 bilhão de viagens e o CEO, Cassiano Ruzicchi, avisa a empresa tem planos de crescer ainda mais. A Rio Card está em mais de 70 cidades. O Rio de Janeiro tem 92 municípios e nós integramos 70 municípios ao mesmo tempo. Então a gente cria soluções específicas para cada um, não só para esses municípios que estão no estado, mas a gente também pode fazer isso para outras cidades, para outros operadores. Então, essa é a nossa intenção. Processar a bilhetagem eletrônica de um tamanho gigantesco de viagens, enquanto lida com 70 municípios e ainda com a integração de ônibus, trem, metrô, VLT, BRT, barcas e até vans, é mesmo sinal de expertise comprovada para ir buscar novos negócios em outras plagas. Mas a gente perguntou para o CEO da Rio Card Mais qual é o molho especial para se sair bem nesse ramo, e Cassiano Ruzicchi respondeu assim. Eu acho que o grande diferencial que eu vejo nas empresas do continente europeu e também na América do Sul é a questão de entender a necessidade do cliente e atender de começo ao fim o cliente, entregar a plenitude da solução. E a plenitude da solução significa simplicidade na outra ponta para o cliente. E para deixar claro o que essa simplicidade significa, Cassiano Ruzicchi traz um exemplo. A criança, no começo, ela quando começa a andar, ela tem uma séria dificuldade e ao longo da vida isso se torna um hábito tão natural, né? Então ele se chama natural habits. Então quando você utilizar o transporte e fazer o pagamento de forma natural, de forma quase que instintiva, a gente está cumprindo a nossa função. E aí eu acho que isso dá o destaque, o diferencial de quem está tendo êxito dentro do seu objetivo. Mas para fechar mais negócios e ampliar sua atuação tanto no Brasil quanto no exterior, o CEO da Rio Card Mais quer ter uma vitrine qualificada e, por isso mesmo, a empresa se prepara para a Latibus com muito empenho e muita expectativa, como pontua Cassiano Ruzicchi. A Latibus é uma feira de referência hoje dentro do segmento de transporte e no segmento de mobilidade. A Rio Card ela tem participado, né, nas últimas edições e não será diferente nesse ano, e as expectativas são altas, né, para a nossa participação. A Rio Card ela entende que a Latibus é um lugar onde a gente vai encontrar as melhores práticas, as tendências de mercado,
onde a gente vai poder levar as melhores soluções hoje para que isso seja notório e percebido pelo segmento e por possíveis novos clientes que a gente tem intenção de estar conquistando e se relacionando aí no próximo evento. A Rio Card Mais já está com seu stand reservado para uma participação de porte na Latibus. E nós aqui do Podcast do Transporte também estaremos por lá, acompanhando a grande movimentação de um mercado que está quente e muito motivado. A nossa dica então é que você corra no site do evento, latibus2024.com.br, para se inscrever e pegar seu convite gratuito. A Latibus Transpúblico acontece de 6 a 8 de agosto no São Paulo Expo e tem uma programação variada, ampla e, sobretudo, imperdível. Confira lá no site e confirme já sua participação. Podcast do Transporte. Nosso quadro Mulheres no Transporte vem hoje com uma notícia que pode significar um avanço na luta das mulheres por mais segurança e dignidade dentro dos transportes públicos. A Justiça de São Paulo condenou a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a uma multa de R$20 mil mais juros numa ação por danos morais. A ação foi movida por uma passageira que foi assediada dentro de um trem da CPTM num trajeto entre Perus e o bairro da Lapa em 2017. Impedida de fugir pela superlotação do trem, a mulher alardeou o assédio e os demais passageiros renderam o molestador nessa ação até que a segurança da empresa chegasse. A tese aceita pela Justiça é de que a má prestação de serviços com trens superlotados, falhas técnicas constantes, falta de segurança e insuficiência de agentes facilita a ação e fuga de molestadores. Não foi aceita a defesa da CPTM de que não tinha responsabilidade pelo ataque e que nenhum funcionário da empresa estava envolvido. A sentença diz que o contrato para transportar a passageira prevê sua segurança dentro dos trens. Agora esperar que para esse tipo de situação muito comuns nos nossos trens superlotados, seja penalizado os autores e também as empresas, para que as mulheres tenham respeito e segurança ao viajar. Luiz Henrique Romagnoli para o Podcast do Transporte. Podcast do Transporte. Gosto quando alguém é sincero ou, como dizem os passageiros daqui do ônibus, manda a real. O Dimas Barreira fez isso na entrevista aqui do podcast. Se o serviço custa tanto e a tarifa é muito abaixo e mesmo somada ao subsídio do governo não paga os custos, a saída para a empresa é diminuir as linhas e demorar para comprar ônibus mais novos. É conta de padaria. O complicado é que para os governantes e associações, essa realidade está na cara faz tempo e a pandemia só piorou as coisas. Mas se eu perguntar aqui no ônibus qual a situação das operadoras, a maioria vai dizer que estão nadando em dinheiro, que diminuem as linhas de propósito para ter mais lucro. Os meios de comunicação e os governantes, e principalmente os operadores, têm que botar todas essas informações em campo, para todo mundo saber como é o jogo. Olha eu falando e nem entendo de futebol, tô descendo. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, no de Adamo Bazzani, do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Se eu não falei, falo de novo. Espero sua torcida para o Podcast do Transporte no primeiro prêmio FETPESP de Comunicação. Estamos por lá com 2 indicações na categoria Podcast. Sem falar no Diário do Transporte, que também tem indicação. Bacana, né? A premiação será agora no dia 27 de junho, aqui em São Paulo. Produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção.
Locuções, Meg Vicente, voz padrão, Irineu Toledo. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Gostou do podcast do Transporte? Então mostre isso distribuindo em sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos. Compartilhe nosso link. Outras ações são bem-vindas. Comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim. Ponha nosso podcast na estrada. Assim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação. Até o próximo episódio. Um abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.